Shavua Tov, estamos começando esse Kuf Kaf Alev, capítulo 121 do Kitzur Shulchan Aruch. Ele trata sobre os jejuns que temos anualmente, quais são eles, qual o motivo, por que jejuamos e qual o significado de cada um. Então vamos lá. Fala o Kitzur Shulchan Aruch na Halacha Aleph. Mitzvah taseh midivrei anevim leitanot be'amim she'eru tzarot la'avotenu. Temos uma mitzvah taseh, uma mitzvah positiva, porém não uma mitzvah da Torá. Ela não aparece no Chumash, ela aparece nos Nevim, nos profetas. Os profetas definiram uma mitzvah de jejuar em dias nos quais aconteceram sofrimentos muito grandes para o povo judeu. Pela Torá só temos a mitzvah de jejuar no dia de Yom Kippur. Os outros jejuns que temos durante o ano não são jejuns da Torá, são jejuns decretados pelos profetas em dias específicos. A meta do jejum não é passar fome, a meta do jejum é que através disso que a pessoa se desconecta de prazeres materiais, isso vai dar mais espaço para o coração dele acordar, para ele procurar o caminho da tchuvá. Através disso a pessoa vai fazer um pouco de reflexão nesse dia e lembrar do que ele fez de errado, o que ele fez de ruim para tentar consertar. O Massa Votei no Sheu que Maasei Noata vai relembrar o que aconteceu nesse dia, o que aconteceu no passado, nesse dia específico que estamos jejuando, para ver onde a gente se encontra exatamente na mesma situação e do mesmo jeito que os nossos antepassados sofreram nesse dia por causa de determinados pecados, verificar, refletir se não estamos fazendo as mesmas coisas. Porque enquanto não foi consertado o que aconteceu na época dos nossos antepassados, o futuro vai se manter o mesmo, igual ao presente. O bezikaron advarim haele nashuv leitiv kemo sheneimar veitvadu et avonam veit avotam. Ao lembrar disso, nós através dessa lembrança, do reconhecimento que tem muitos atos que os nossos antepassados faziam, atos ruins, negativos, que nós mantemos eles e continuamos fazendo, através disso a gente vai confessar esses pecados e consertar eles. ולכן חייב כל איש לשום אל ליבו באותם ימים ולפספס במעשיו ולשוב מהם, כי הנה העיקר בתענית כמו שנאמר באנשי ניבא, וירא אלוקים את מעשיהם, ואמרו נותן זיכרונם לברכה, וירא את צדקם ותעניתם לא נאמר, אלא וירא אלוקים את מעשיהם, כי שבו מדרכם הרעה. E através desse pensamento de reconhecer o que tem de errado, a pessoa é capaz de fazer tchuvá, porque essa é a meta final do Ta'anit. A meta do Ta'anit não é o jejum em si, não é o próprio jejum, e sim a tchuvá que vem através dele. Assim a gente encontra com os moradores de Ninvé. Ninvé era uma cidade de Ashur, a qual foi mandada para lá o famoso profeta Yoná, para fazer com que a cidade inteira fizesse tchuvá. Eles não eram Yehudim, mas Yoná foi mandado para lá para pedir, para advertir a cidade que a cidade seria destruída caso não fizessem tchuvá. E aparece nos psukim que eles começaram realmente a jejuar, a rezar e consertaram o que eles tinham feito de errado, devolveram o que eles tinham roubado. E aparece no pasuk Vayar Elokim et Maseem, que a Kadosh Baruch Hu viu os atos dele. Não está escrito que viu o modo como eles se vestiram de forma humilde, como forma de pedir desculpa. Não está escrito que Hashem viu o jejum que eles fizeram, está escrito que Hashem viu os atos deles, como eles mudaram o comportamento. E é isso que é esperado no dia do jejum. Vem na Ta'anit elachana la tchuvá. O Ta'anit é somente a preparação para tchuvá. O jejum é somente a preparação para que a pessoa venha realmente a fazer tchuvá e não é a tchuvá em si. ולכן אותם אנשים שכשמתענים הולכים בטיול מבלים את היום בדברים בטלים, תפסו את הטפל והניחו את העיקר. Por isso, as pessoas que durante o jejum, principalmente pessoas que eles se sentem bem durante o jejum, eles continuam passeando, se divertindo, brincando, fazendo coisas que não são ligadas a tchuvá. Eles passam um dia como se fosse qualquer outro dia, somente sem comer. Eles acabaram pegando o secundário e deixando o principal de lado. O principal, que é fazer tchuvá, é mais importante do que o jejum em si. Obviamente o jejum é necessário, o jejum é obrigatório, fora determinados casos que a gente vai ver, mas de forma geral, o principal é a tchuvá que vem através do jejum. Então, uma pessoa que ele se sente bem no jejum, ele passa o dia inteiro jejuando, mas ele não muda absolutamente nada, ele não reflete sobre nada, ele vive como se fosse um dia normal, um dia qualquer, e só no fim do dia ele come como para completar o que ele não comeu durante o dia, então ele perdeu o principal sentido do jejum. Alachá bet, velo ema yamim. Esses são os dias que nossos profetas decretaram que devemos jejuar. Shlosha betishrei bo nerag Gedalia ben Ahikam.
No dia 3 de Tishrei, logo depois de Rosh Hashanah, foi o dia que foi morto Gedaliah ben Ahikam, שלאחר שרב בית המקדש, שירו נבוכדנצר בן בבל, וישימהו לראש על ישראל, ועל ידי שנהרג, גלו כולם ונהרגו מהם לאלפים, ונכבתה גחלת ישראל הנשארת. O Tanakh conta pra gente que Nebuchadnezzar, o rei Nabucodonosor, o rei de Babel, ele, depois que o Beit HaMikdash foi destruído, ele deixou um grupo pequeno de Yehudim em Eretz Israel, e o líder desses Yehudim era Gedaliah ben Ahikam. Gedaliah ben Ahikam, ele teve um problema com outros Yehudim que moravam aqui em Eretz Israel, e conta a Torá, conta o Tanakh pra gente, que ele acabou sendo morto. Ele não quis acreditar que queriam fazer mal para ele não quis acreditar que estavam perseguindo o resto que sobrou do povo judeu em Eretz Israel, ele acabou sendo morto. No momento em que ele foi morto, todos os Yehudim que estavam aqui fugiram, e quase ninguém, quase absolutamente ninguém sobrou. Irmial conta que ele era o único que estava em Eretz Israel, quer dizer, foi o fim realmente da destruição do Beit HaMikdash e da primeira galuta da diáspora de Am Israel. Por isso, no momento em que ele foi morto, junto com outros milhares, conta aqui pra gente o Shulchan Aruch, o pequeno fogo que estava aceso ainda a existência que tinha do povo judeu aqui em Eretz Israel se apagou completamente. Isso fez com que a galut fosse completa, com que a diáspora de Am Israel para Babilônia fosse completa. Por isso esse é um dia de jejum. A própria destruição do Beit HaMikdash, como a gente vai ver, também é um dia no qual a gente jejua, mas a destruição completa da primeira Geulá, do primeiro Beit HaMikdash, foi quando todo o povo judeu acabou sendo expulso de Eretz Israel. Alachá Gimel, Asara Betevet, o segundo jejum que a gente costuma fazer, o jejum de Asara Betevet. Samach melech Babel Nebuchadnezzar Rashal Yerushalayim vivia bematzor umatzok, umize nimshach hachurban. O segundo jejum é feito no dia 10 de Tevet. O que aconteceu nesse dia? Nesse dia, o rei de Babel, Nebuchadnezzar, ele cercou a cidade de Jerusalém. Todos os nossos jejuns são ligados à destruição, principalmente do primeiro Beit HaMikdash, mas também do segundo. Então, no primeiro Beit HaMikdash, a cidade de Jerusalém, ela foi cercada no dia 10 de Tevet pelo rei Nebuchadnezzar, Nabucodonosor, e embora ainda tenha levado alguns anos até que ele consiga finalmente destruir as Romot, destruir as muralhas e invadir Eretz Israel, esse dia em que a cidade foi cercada é considerado o dia no qual devemos jejuar, o dia 10 de Tevet. Aparece na Halachá que, embora a maioria dos jejuns a gente não jejua eles no Shabat, por exemplo, caso o jejum de Shiva Asar Betamuz ou o jejum de Tisha B'Av caiam no Shabat, a gente posterga eles para domingo. Mas o jejum de 10 de Tevet, caso ele caia no Shabat, embora de acordo com o calendário que a gente usa hoje em dia, o dia 10 de Tevet não cai no Shabat, nós temos um calendário fixo, mas antigamente, antes desse calendário fixo, cada mês e mês era definido se ele tem 29 ou 30 dias de acordo com a lua, se as pessoas viram a lua nascendo ou não. Então era possível que o jejum de 10 de Tevet caísse no Shabat. Caso ele caia no Shabat, a gente sim jejua no próprio Shabat. Ele é diferente dos outros jejuns. Por quê? Então, alguns mefarshim explicam o seguinte: a maioria dos jejuns eles tratam do passado, o que aconteceu nesse dia. O dia 3 de Tishrei é o dia em que Gedaliah ben Ahikam foi morto. O dia 9 de Tisha B'Av, é o dia que o Beit HaMikdash foi destruído lá atrás. Nós estamos relembrando o que aconteceu no passado. Porém, o dia 10 de Tevet, ele não é só uma lembrança do que aconteceu no passado, ele não é somente uma lembrança de que a cidade de Jerusalém foi cercada, ele também é o dia considerado como o dia no qual a cidade de Jerusalém é julgada também daqui para frente. E jejuns que eles são voltados também para o futuro, não somente para o passado, eles podem ser jejuados também no Shabat. Então assim, por exemplo, temos Yom Kippur, caso Yom Kippur caia Shabat, também se jejua no Shabat. E caso alguém tenha um sonho muito ruim, que muitas vezes o sonho, Hazal considera um sonho como uma pequena nevoa, uma pequena profecia. Então alguém que tem um sonho muito, muito ruim e ele se sente amedrontado, ele se sente mal por causa desse sonho, uma das formas de consertar isso, além da brachá que podemos fazer durante Birkat Kohanim, é jejuar no dia que você teve o sonho, logo depois. Caso a pessoa tenha um sonho desses no Shabat, é permitido jejuar no próprio Shabat, porque de novo o sonho é um tipo de profecia voltado para o futuro. Então assim também o dia 10 de Tevet. Por um lado a gente lembra do passado, foi o dia que Jerusalém foi cercada, mas o cerco sobre Jerusalém é no dia no qual a cidade de Jerusalém é julgada sobre o que vai acontecer daqui para frente. Então, o jejum de 10 de Tevet, ele é um pouco diferente dos outros e se jejua mesmo no Shabat, como o próprio Shulchan Aruch vai falar mais para frente. Veremos isso, Bezrat Hashem.